Quero saudar aqui com a paz do Senhor a todos. Nós sabemos que estamos com esse problema de coronavírus, então nosso pastor, com grande sabedoria, nosso pastor Marcos Soares, da nossa congregação, ele resolveu manter as portas fechadas, mas com isso não deixaremos de adorar o Senhor. Estaremos aqui adorando o Senhor com muita alegria, muito amor no coração e agradecendo a Deus por essa oportunidade. E que se você, onde estiver, puder estar assistindo o vídeo conosco, que vocês venham assistir. Iremos iniciar com o Pedro Henrique fazendo uma oração. Senhor, meu Deus, Pai, Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso, Pai. Muito obrigado, Pai, pelas comidas que Tu nos deste, Pai. Que a gente tenha uma noite abençoada, Pai. Abençoa a todos que estão aqui hoje, abençoa a todos que também estarão vendo esse vídeo, Pai. Toma a vida do meu pai, da minha mãe e da minha irmã, Pai. Toma esse Brasil, Pai. Não deixe que nenhum mal chegue à tenda de ninguém do Brasil, Pai. Porque na Tua palavra diz que nenhum mal chegará na nossa tenda, mas na Sua palavra também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Senhor, se o Senhor permitiu que a gente ficasse em casa, não era para a gente sair. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glórias a Deus. Vou pedir a Ana Paula aqui para fazer uma oração também, mas agora essa oração vai ser específica para que Deus venha colocar suas mãos fortes sobre a nossa vida, a vida de todo o nosso planeta, de todos os países, por causa dessa doença que está afetando a muitos, que muitos até estão brincando com isso, mas estão esquecendo da verdade, do que Deus realmente tem mostrado para nós, e muitos estão brincando com coisa séria. Irmã Ana Paula, para orar. Senhor, meu Deus amado, Senhor, que Você venha tomar todos nós, Senhor, nesse Brasil, nossa casa, nossa família, Senhor. Cuide de cada um de nós, Senhor, que essa doença não venha nos matar ninguém, não venha ferir nenhuma de nós, nossas famílias, nenhum parente, Senhor, nem no Brasil, Senhor. Senhor, possa tirar, Senhor. Eu sei que Tu está permitindo isso acontecer. Essa palavra diz que isso ia acontecer, Senhor. Mas nos protege de todo o mal, Senhor. Protege o Brasil, protege o mundo lá fora, Senhor. Proteja os nossos familiares, os idosos que são mais vulneráveis à doença, Senhor. Que abençoe cada um de nós, Senhor. Não haja nada que atingir nossa tenda, Senhor. Nenhuma doença, Senhor. Nos protege hoje e sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Voltaremos aqui, estaremos fazendo mais uma vez essa palavra. Aqui, infelizmente, a gente não sabe louvar. Então, não teremos alguns louvores, por não saber louvar, mas deixarei aqui uma pequena palavra, algo que eu fiz aqui, estudei um pouquinho essa palavra e vou dedicar essa palavra para cada um de vocês. Espero que essa palavra entre no coração de cada um, como entrou no meu, e que a gente venha aprender cada vez mais o que o Senhor deseja falar conosco. O título dessa palavra que eu dei se chama Egito não é lugar de moradia. Se encontra, se vocês quiserem acompanhar em casa, essa palavra se encontra em Gênesis 37, 26, 28. Que essa palavra toque o coração de cada um de nós, desde criança ao adulto. Que ela venha falar com cada um de nós. Que o Senhor Jesus toque em nossos corações. Fala, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Então leremos. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito há em que matemos o nosso irmão e escondamos sua morte? Vide e vedamo-los a este ismaelita, e não sejais nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianita, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os que levaram José ao Egito. Todos nós
conhecemos essa palavra. Todos nós sabemos a história de José, mas também sabemos que Deus foi com ele em tudo. Então eu vou passar aqui para vocês aquilo que Deus passou para mim quando eu escrevi essa palavra. José era o 11º filho de Jacó. Ele era o filho preferido, pois além de ser da sua velhice, era o filho da mulher que amava. Por ele ser o preferido de Jacó, seus irmãos tinham ciúme dele. Por certa vez, José, amando de seu pai, foi procurar seus irmãos, porém não o encontrou no vale de Hebrom, onde seu pai disse que eles estariam. Andando, encontrou um homem em Siquém, que lhe informou para onde seus irmãos tinham ido, que eles foram a Dotã. Quando seus irmãos lhe avistaram, vindo de longe, se indignaram, pois sabiam que ele iria contar tudo para o seu pai. Então tramaram contra sua vida. Primeiro jogaram no poço e depois venderam ele para os mercadores ismaelitas, que se dirigiam para o Egito. O caluniaram. Eu vou falar aqui. Quando José chegou no Egito, José é comprado por Potifar. Ao perceber que ele era inteligente e atencioso, lhe colocou como mordomo em sua casa. Porém, nem tudo são flores. Certa vez a mulher de Potifar tenta seduzir José. Porém, ao se negar a ter relações com ela, com isso, ela inventa para o seu marido que José teria tentado a violentar. Por ocupar um cargo importante no Egito, Potifar teve que tomar providência contra José, mesmo contra sua vontade, mandando para a cadeia, Mesmo na cadeia, Deus não desamparou José, pois o carcereiro percebeu que José era diferente dos outros prisioneiros que colocaram ali. Como seu ajudador, tanto que em uma das suas visitas à prisão, Potifar estranhou, pois o lugar estava diferente. Caluniaram José. Por que eu falei aqui caluniaram José? José, como eu já li ali, ele era um garoto muito inteligente. E com isso, Potifar, percebendo, trouxe ele para dentro da sua casa. Lhe colocou como mordomo. O mordomo naquela época era uma pessoa muito importante, muito chegada para o dono daquela casa. Então ele tomava conta de tudo. E com isso, se nós formos ler a palavra, nós vamos ver que a mulher de Potifar chega para José e fala: você não tem poder sobre tudo? Então me possua. Mas José temia a Deus e ao seu patrão, ao seu dono, que era Potifar. E com isso, José não se deita e não cai na lábia da esposa de Potifar. Com isso, ela inventa que José tentou atacá-lo. Só que José não fez isso. Mas com isso, Potifar, mesmo tendo certeza em seu coração que José não faria isso, mas ele teve que tomar uma posição. Ele teve que mandar José para a cadeia. Só que José era tão abençoado por Deus e por ser sempre obediente a ele, José não cai em tentação e recebe uma bênção mesmo estando na cadeia. Porque lá até o carcereiro reconhece as atitudes de José, reconhece as qualidades de José. Assim, falando assim, vamos assim falar, como se fosse assim, eu vejo aquilo na minha cabeça quando José chega e é inteligente e o carcereiro olha e fala: José, qual a ideia que você me dá para que a gente possa melhorar isso aqui? E José organiza a cadeia. José, ele bota sessões, separa turnos, faz uma limpeza na cadeia. Os presos, eles costumavam estar doentes.
Só que depois que José chega lá, tudo isso muda. Porque José organizou a cadeia. José foi de tanta confiança para o carcereiro que a chave da cadeia ficava na mão dele. Mas mesmo assim, José era fiel ao carcereiro. Porque José poderia pegar, abrir a cadeia, soltar todo mundo e até ele mesmo fugir. Mas José não se abalou com a calúnia que foi feito contra ele. José continuou fiel a Deus. Nós sabemos que muitas das vezes o homem pode nos esquecer, como nós vamos ver nessa segunda parte. O título da segunda parte dessa pregação diz: o homem pode esquecer. Quando mandaram 2 prisioneiros que viviam no palácio, um copeiro e um padeiro, pois eles tinham sido acusados de terem roubado o rei. Eles tiveram um sonho, e José revelou para eles o significado desse sonho, dizendo que um deles iria ser condenado à morte, e o outro seria inocentado. Porém, esqueceu de José, lembrando dele somente quando ninguém conseguia interpretar o sonho do rei. Nós sabemos que esses 2 homens que foram presos, eles eram muito importantes para Faraó, mas eles foram acusados de algo, de infringir a lei, de ter roubado o rei, mas ninguém sabia ao certo qual dos 2. Então teria uma investigação com isso. E com isso eles jogam esses 2 na cadeia. E um belo dia, nós sabemos da história, esses 2 eles ficam atemorizados com o sonho que tiveram. E conversando com José, José fala para eles que a interpretação só vem de Deus. E com isso Deus revela para José e ele passa essa interpretação para os 2. Um ele conta que irá morrer, será condenado à morte, irá ser encontrado o seu erro, e para o outro que ele será inocentado. E com isso ele voltará ao seu cargo normal, o seu cargo de confiança. Mas nós sabemos que José fala para esse: por favor, não esqueça de mim quando você estiver lá fora. Pois José foi muito bom para eles. Eu fico imaginando, poxa, se ele fala isso com esses prisioneiros, é porque José foi bom para essas pessoas. Eles tiveram um contato bom ali com José. Deu para se formar um elo com ele ali. A gente não se fala uma amizade, porque eles não eram amigos, mas um elo de confiança. Mas sabemos que esse homem esqueceu de José. Quando ele estava lá já curtindo o que Deus tinha feito na vida dele, ele esqueceu do que José falou para ele. E esqueceu de pedir por ele. Porque ele poderia muito bem ter falado, pedido por José, para ser alguma coisa. Mas também nós sabemos que o propósito de Deus não era para que José se tornasse algo inferior no Egito, mas sim algo maior. José ali na cadeia, quando esse prisioneiro esqueceu dele, deve ter imaginado: poxa, ele poderia ter me tirado daqui, poderia ter pedido por mim, mas ele não pediu. É porque José não sabia ainda do que Deus tinha para ele, do que Deus ia mostrar para ele. Vamos pular para mais uma parte, um tópico. Porém, Deus não te esquece. É muito bom assim a gente saber que Deus ele nunca esquece a gente. A gente às vezes até pensa que o Senhor não ouve as nossas orações, que Ele nos esqueceu, que a nossa luta não vai passar, não vai acabar. Mas pelo contrário, é tudo no tempo do Senhor. Enquanto a nossa vitória não chega, é porque Ele está nos preparando para poder administrar essa vitória melhor. Essa vitória melhor. Então, olha só. Porém, Deus não te esquece.
Ao revelar para Faraó o significado do sonho, José torna o segundo homem mais importante do Egito, e com isso sua família, por gratidão a José, é convidada a morar no Egito. Porém, Deus não tinha prometido para o povo hebreu o Egito como terra, e sim Canaã. Mas os hebreus, mesmo depois da fome e a seca acabar, não saíram do Egito, ficaram na terra onde Deus não tinha prometido para os hebreus, pois o Egito não é lugar para moradia, e sim lugar de passagem. O que eu quero dizer com tudo isso? Deus lembra de José através daquele copeiro. Ninguém está conseguindo interpretar o sonho de Faraó. Com isso, o copeiro lembra de alguém que interpretou o seu sonho na cadeia. E com isso apresenta ele para Faraó. Faraó manda chamar José. José interpreta o sonho dele. Com isso, José resolve o problema, a situação que iria ainda se agravar, pois ainda não tinha acontecido. E com isso, nós sabemos que quando a fome e a sede atinge a terra, nós sabemos que os irmãos de José vão a Canaã para comprar alimento. Eles vão 2 vezes. Muitos conhecem a história. E na primeira vez, um dos irmãos fica para que os outros vá lá e traga Benjamim, que é o mais novo. E isso vem. Mas depois de todo se desenrolar e José se revelar para os seus irmãos e dizer que o perdoa, ele fala com o Faraó, e o Faraó manda convidar toda a família de José para morar no Egito. Faraó dá para a família de José, para o povo hebreu, a melhor pedaço de terra para eles, onde ali a água era abundante, a terra era farta, era fértil. Então eles vão morar ali. Só que também, é como eu já disse lá em cima, no título desse Egito, não é lugar de moradia. Deus não prometeu para o povo hebreu o Egito, e sim a terra de Canaã. Quando a seca acabasse, o povo era para retornar para a sua terra, mas não. Eles se acostumaram com a mordomia que ali eles tiveram. Só que é o seguinte, essa falsa mordomia é o que hoje em dia acontece com muitas pessoas. Por quê? Nós vemos o seguinte, o inimigo, ele nos oferece algo que para os nossos olhos parece ser bom, só que não é. Eu quero saber, aqui muita gente já deve ter conhecido aquela história de que se fala ouro de tolo. Era um ouro que brilhava, mas não tinha valor nenhum. É isso que o inimigo faz conosco. Ele oferece algo que tem até brilho de ouro, mas não tem valor. E é isso que nós não devemos fazer. Nós não devemos trocar a nossa bênção, a nossa Canaã, a nossa terra prometida, para ficar com o Egito. Pois o Egito não é lugar de moradia, era só lugar de passagem, para que quando eles passassem essa fome, passassem essa seca, eles pudessem voltar para a sua terra. E isso não aconteceu. E quando eles ficaram no Egito, olha esse próximo tópico. Clame o Senhor, que ele responde. Quando o povo se lembra de Deus e clama pedindo a ajuda de Deus, Deus manda o libertador Moisés para libertar o seu povo.
Então vou botar aqui, vou dar uma parada aqui e depois eu respondo ali o restante. O que acontece? Eles ficaram ali no Egito. Aquela riqueza que o Egito tinha, aquela fartura que o Egito tinha, muitos esqueceram do Senhor. Além de eles não voltarem para a terra que Deus tinha dado para eles, eles esqueceram de Deus. É isso que nos acontece quando nós damos atenção àquilo que o inimigo nos oferece. Não adianta falar que a gente só vai lá ver, porque nesse só ver, um dia a gente permanece, um dia a gente acaba ficando nesse lugar. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente fique nesse lugar. Deus, Ele quer que a gente fique na terra prometida. Deus não quer que a gente fique no Egito. Então, vou terminar essa palavra com a seguinte palavra para vocês. Aprendendo que mesmo nos parece ser bom aos nossos olhos, se Deus não lhe deu, deixe lá. Não troque sua bênção por migalhas. Lembre-se, o inimigo sempre vai tentar-lhe. Você não pode chegar à terra prometida se seu coração está no Egito. Deixe o Egito de lado. Volte para o Senhor. Fique com o Senhor. Não fique no Egito. Saia do Egito. Depois que você passar uma temporada no Egito e aquela terra onde você vivia já estiver pronta para você voltar, volte. Porque Deus só permitiu que o povo fosse ao Egito como um socorro. A fome, a seca, só estaria ali naquela terra durante 7 anos e não para a vida toda. Nós sabemos que o povo hebreu viveu aproximadamente 430 anos no Egito. Porém, ele não foi escravo durante os 430 anos. O povo hebreu foi escravo em mais ou menos entre 250 a 280 anos. Lembre-se vocês que o único hebreu que entrou como escravo no Egito foi José. Mas quando ele esperou e aguardou a sua vitória, ele entrou como escravo, mas saiu como governador. Ele foi governador, o segundo homem abaixo somente de Faraó. Então lembre-se, não importe a luta que você está passando, mas Deus nunca te esquecerá. Deus está sempre contigo. Não esqueça de Deus. Fale com Ele todos os dias, ore, jejue, faça a sua obra com alegria. E não se esqueça, Egito não é só terra. Canaã sim. Então saia do Egito. Deixe as belezas que o Egito te oferece e volte para Canaã, porque lá é o seu lugar. Espero que essa palavra toque no coração de cada um de vocês. Estaremos dando final a esse pequeno culto no lar e que todos vocês que Deus venha ter tocado no coração de cada um de vocês. Pedir para o Pedro orar para o final desse culto. Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigado por essa palavra maravilhosa, Pai. Muito obrigado por esse mini culto abençoado, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo, Pai. Muito obrigado, Pai, que a gente venha ter uma noite abençoada, Pai. Que a gente venha ter uma quarta-feira debaixo das tuas mãos forte e poderosa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Põe as mãos em forma de concha. Onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, coloque suas mãos em forma de concha, que estarei interpretando a bênção apostólica. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo
seja com todos. E a igreja diz: Amém. Glória a Deus. Aleluia.